Vamos iniciar aqui com o estudo do crânio, onde vamos ter aqui a cabeça de um indivíduo, certo? Aqui o crânio de uma pessoa. Nesse caso aqui ele está com umas molinhas aqui só para que a mandíbula ela possa fazer o movimento de abertura e fechamento da boca. Então a gente pode observar aqui as suturas. Vocês identificam que nós temos aqui no crânio, na caixa craniana desse indivíduo, a gente apresenta aqui o osso frontal, tá? O osso frontal, ele vai estar ligado aos ossos parietais, que vão ser esses seguintes aqui, por uma sutura. Então essa linha que a gente consegue visualizar é chamado de sutura coronal. Então, separando esses dois ossos pares que nós temos no crânio, na caixa craniana, a gente tem a sutura sagital, que vai estar ligando entre si os dois ossos parietais. E na porção posterior ao crânio, ligando os ossos parietais ao osso occipital, a gente tem aqui a sutura que chamamos de sutura lambidoide. Se a gente pegar separadamente aqui o osso occipital, que é esse osso aqui, onde a gente tem o forame magno, que é onde a gente vai ter o encaixe da coluna vertebral. Então eu vou pegar ele aqui separado para que vocês consigam visualizá-lo em detalhe. Então aqui só o osso occipital, tá? Onde ele estaria encaixado justamente aqui nessa região posterior ao crânio. Então a gente tem o forame magno, que vai ser onde temos um encaixe para as vértebras, no caso para a vértebra, a primeira vértebra cervical. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos ligando a nossa coluna, nosso crânio ligado à nossa coluna, ela é feita através da primeira vértebra, a primeira vértebra cervical, temos aqui, que é a C1, que tem um nome próprio, que a gente viu, que chama-se Atlas. E logo após ela, a gente tem uma outra vértebra, que é a C2, a segunda cervical, que é chamada de Axis. A gente tem Atlas e Axis. E aí elas vão se encaixar da seguinte forma, tá? A gente tem um encaixe aqui das duas. Lógico, neste caso aqui não são da mesma pessoa, mas esse seria o encaixe. E dessa forma a gente teria aqui o encaixe para o forame magno, tá? Então a gente teria aí se interligando as vértebras ao nosso crânio.
crânio, pessoal. Deixa eu afastar aqui. Então, no nosso crânio, pessoal, a gente tem algumas subdivisões, né, algumas partes aqui. Nós apresentamos suturas diferentes em relação ao bebê quando ele nasce e quando nós nos tornamos adultos. O bebê, quando nasce por parte normal, ele precisa passar por um estreito canal, que é o canal vaginal. E após seu nascimento, o cérebro precisa crescer e se desenvolver para chegar ao tamanho adulto. Só que o crânio ele é feito de osso, né? E o osso não tem flexibilidade, não dobra, nem aumenta ou diminui de tamanho. Como então passar a cabeça pelo canal do parto e depois dar espaço para o cérebro crescer? Então, a natureza é sábia, né? O crânio, na verdade, ele não é um bloco único de osso, como a gente pôde ver, né, no cérebro, no crânio, na verdade no crânio, né, de um adulto. Ele é formado por bloquinhos menores de osso que são unidos entre si por uma espécie de tecido fibroso chamado de suturas. Algumas dessas suturas podemos sentir passando a mão na cabeça do bebê, como um espaço entre o osso e outro. Existem ainda dois intervalos maiores que formam as fontanelas anterior e posterior, que a gente popularmente chama de moleira. As suturas cranianas elas estão presentes para ajudar na modelagem da cabeça durante o parto e também na cabeça em crescimento, né, como eu disse agora há pouco. Elas funcionam como áreas de expansão que permitem que o cérebro possa crescer dentro do crânio. As suturas normalmente desaparecem, colando um bloco de osso no outro, após o término do crescimento do cérebro. No entanto, em alguns casos, eles se juntam antes do tempo, provocando as alterações no formato da cabeça. E aí a gente tem alguns problemas quando temos essa alteração, né, da junção desses bloquinhos do cérebro, que a gente pode falar como exemplo a cranioestenose. Então, no entanto, a gente tem aqui na imagem, né, as principais suturas que seriam aquelas normalmente encontradas no nascimento, né, de um bebezinho, que é a sutura sagital, as suturas coronais, a sutura metópica e as suturas lambdoides, como vocês estão visualizando aqui na imagem apresentada. Então, pessoal, a gente consegue visualizar aqui no nosso crânio, nós temos as órbitas, onde a gente vai ter os nossos olhos, né, sendo encaixado neles. Nós temos o local onde teremos o nosso nariz e a nossa boca, né, que ela pode, através da mandíbula, a gente tem uma articulação que permite que a gente abra e feche a nossa boca, tá bom? Então, dessa forma, vamos ver alguns ossos aqui separadamente. Então, aqui a gente consegue ver, tá? Os ossos do crânio, osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, no caso parte dele, né, que a gente chama de calvária, tá? E a gente tem, se fizéssemos um corte nesse crânio, a gente teria, né, em coloração diferente aqui a identificação dos ossos, tá? Então essa parte aqui em vermelho ainda é parte do nosso osso frontal. A gente amarelo aqui tem o nosso osso nasal. Em azul nós temos maxila, né? Então são pares, a gente consegue visualizar aqui, né, a divisão delas. A gente aqui ao lado, a gente tem o osso zigomático. Nós temos o osso temporal. Aqui a gente visualiza parte do occipital. E em amarelo aqui, a gente tem parte do
parietal. Se a gente tiver uma vista inferior, a gente já consegue visualizar outras estruturas, tá? Outros ossos. Então, aqui nós temos em amarelo o palato, tá? Que aqui no caso está um pouco quebradiço, mas a gente tem as maxilas, né? Osso pá. Nós temos aqui o palato. Essa parte em azul, a gente tem o osso temporal. Aqui em verde, mais escuro, a gente tem o osso occipital, onde a gente tem a base para que a gente possa ter um encaixe das nossas vértebras, tá? Então, nas vértebras a gente vai ver daqui a pouco elas, tá bom? Por enquanto, vamos falar primeiro do crânio. Essa partezinha em verde mais claro, que a gente teve até um susto durante a aula, aonde a gente estava divagando, né, se parecia um morcego ou uma borboleta. Então, aqui nós temos esse osso, tá? Que ele é chamado de osso esfenoide. Então, neste caso aqui, a gente não tá com ele completo, tá faltando alguns pedacinhos, mas a gente visualiza aqui o osso esfenoide, que temos ainda, né, como característica do osso esfenoide o encaixe aqui, tá? Uma curvatura, vamos dizer assim, que é chamado de sela, tá? Sela turca, ou também fossa hipofisária, tá? Então, aqui a gente teria o encaixe da nossa hipófise. Então, vamos pegar aqui outro osso. Falando agora da nossa mandíbula, né? Então nós temos a maxila, que a gente pode ver. A gente pode ver aqui, né, nesse crânio. A gente tem a maxila e nós temos a mandíbula, onde eu já falei para vocês que possuímos uma articulação para que a gente possa abrir e fechar a nossa mandíbula. Então vamos ver agora a mandíbula separadamente. Então, a nossa mandíbula, né, separada aqui, esse indivíduo ainda possuía alguns dentes, né, quando morreu. E aí a gente tem algumas estruturas importantes nessa mandíbula, que é o processo condilar. Tá? Então, o processo condilar é aqui onde a gente vai ter a inserção da mandíbula no nosso crânio, né? A articulação. Então, além do processo condilar, a gente tem processo coronoide, que é esse mais anterior, tá? E essa depressão aqui, que a gente tem dos dois lados, ela é chamada de incisura da mandíbula, né? Para que a gente possa ter a movimentação, tá? Então, que a gente possa ter aí a movimentação e a inserção dos músculos, para que o indivíduo possa abrir e fechar a boca, bom? Ainda aqui no crânio,
Esse indivíduo aqui também possui alguns dentes ainda, né? Ter cuidado para não quebrar. Então aqui a gente tem o osso temporal. Vocês podem observar, gente, que entre um osso e outro nós temos, né, suturas aqui que demonstram que são ossos diferentes. Aqui a gente tem o zigomático, tá, o malar, e aqui a maxila. Essa parte aqui superior à órbita a gente ainda tem o osso frontal. Então, aqui na parte inferior, né, com a vista inferior, a gente consegue ver parte do palato aqui, né, a gente consegue visualizar aonde começa o palato, tá? Aqui a gente tem o senoide. Aqui o esfenoide, né, mas não tão evidente, né, porque aqui ele não está com coloração, mas a gente consegue ver aqui a cela que a gente falou agora, certo? A cela turca, né, que é toda essa região aqui, que é a fossa hipofisária, onde ela vai estar alojada, vamos dizer assim. Então, esses são os ossos que a gente consegue visualizar aqui nesse crânio. Sim, temos aqui o osso temporal, tá? Onde a gente vai ter algumas partes dele, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Então, ele estaria nessa posição, onde este lado, né, o lado direito, ele seria a parte anterior do corpo e lado esquerdo, a região posterior. Teríamos o encaixe da mandíbula, justamente aqui assim, ó. É porque não é a mesma peça, tá? Então, gente, nós temos aqui Então, nós temos o osso temporal, onde a gente consegue identificar o processo zigomático, tá? O processo mastoideo, essa regiãozinha aqui, estou apontando. Conseguimos identificar também o meato acústico, né, onde a gente vai poder, onde a gente vai ter os nossos ouvidos e conseguir escutar. Então, a gente tem aqui um processo onde a gente, o indivíduo completo, né, vivo, a gente teria aqui o ouvido interno. A gente tem também a fossa mandibular, onde a gente vai ter um encaixe da mandíbula. E nessa imagem aqui, só que a gente pode ver, tá? Então, a fossa mandibular seria, deixa eu pegar aqui, o crânio aqui para vocês poderem visualizar. Então, com esse crânio completo, a gente consegue visualizar o processo zigomático, fossa mandibular, tá? A gente consegue visualizar processo mastoide, eu estou apontando aqui para vocês. Conseguimos, nessa imagem aqui, não dá para visualizar, mas seria mais ou menos aqui, tá? Porque está quebrado. Seria o processo estiloide e o meato acústico, que seria aqui
esta região, ok? Então, vamos passar adiante. Só lembrando aqui, que faltou de falar, se a gente tiver, se vocês conseguirem visualizar aqui a diferença de cores, então a gente tem o azul mais claro, que é a maxila, e nós temos o osso lacrimal, lembram dele? Então, o lacrimal a gente tem dos dois lados, a gente tem o osso nasal, que estamos conseguindo visualizar aqui nessa peça. Então, pessoal, continuando, nós temos aqui os ossos da coluna vertebral, onde a nossa primeira vértebra, que é a primeira vértebra cervical, a gente chama ela de atlas, tá? Então, a primeira vértebra cervical a gente chama ela de atlas e a segunda a gente chama de axis. Então, elas possuem, o encaixe onde elas irão se encaixar. Então, as vértebras elas vão se encaixar onde a gente tem o atlas se encaixando no axis, e o atlas ele vai poder, ele vai ter o encaixe aqui no nosso osso occipital, tá? Então, o nosso osso occipital vai estar tendo um encaixe justamente para... A gente pode observar no osso occipital, que a gente já falou, que temos o forame magno, tá? Então, este forame magno vai coincidir com o forame vertebral, tá? Então, no atlas, então aqui a gente tem a vista anterior do atlas. Quais são as estruturas dela? Então, nós temos processo transverso dos dois lados. Então, nós possuímos processo transverso dos dois lados. Nós possuímos também o forame transverso, tá? Também de ambos os lados. Possuímos também o tubérculo anterior e posterior. Se nós tivermos um encaixe, então, esta região aqui seria a região anterior e a região posterior, tá? Então, o atlas, ele se encaixa no axis, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem. Então, no caso do atlas, a gente vai ter o forame vertebral. A gente vai ter o forame vertebral. Vamos ter o forame transverso dos dois lados. Vamos ter também o processo transverso de ambos os lados e os tubérculos anteriores e posteriores que a gente já falou, tá bom? No caso do axis, vamos falar agora do axis. No caso do axis, nós temos o corpo,
tá? O corpo do axis. Nós temos uma estrutura chamada dente, que é essa protuberância aqui. Nós temos também o forame transverso, vocês podem visualizar de ambos os lados aqui nessa vértebra. E o processo espinhoso, tá? Então aqui a gente tem a vista posterior e aqui nós temos a vista anterior, tá? As demais vértebras cervicais, elas são bem características porque elas vão possuir o forame transverso. Então, elas vão possuir o forame transverso, que a gente consegue visualizar aqui, o corpo da vértebra, o forame vertebral, e a gente consegue ver aqui o processo espinhoso, tá? No caso, esse processo espinhoso, ele é bífido, é uma característica das demais vértebras cervicais. Então, o que diferencia uma vértebra cervical comum, né, tirando o atlas e o axis, vai ser justamente o forame transverso, o processo espinhoso bífido, e a gente pode considerar também que o forame vertebral ele vai ser mais triangular. Falando agora de uma vértebra típica torácica, tá? Então, esta vértebra é uma vértebra torácica, que uma das principais características dela vai ser o processo espinhoso, bem proeminente, bem alongado. Então, a gente tem o corpo da vértebra, processo espinhoso, a gente tem aqui o processo transverso, tá? Na lateral aqui, processo transverso, processo espinhoso, processo transverso, corpo e forame vertebral, que no caso das vértebras torácicas, esse forame ele vai ser mais circular. Vemos agora uma vértebra lombar, onde a gente possui o corpo, muito mais avantajado do que as demais, devido a ele, essa região da coluna, as 5 vértebras que formam a região lombar da nossa coluna, ela é bem mais, ela tem a necessidade de aguentar mais carga, então por isso ela precisa ter esse corpo um pouco mais avantajado. Conseguimos visualizar aqui o processo transverso e aqui o processo espinhoso, que no caso ele é um pouco mais quadrangular, diferente do que a gente visualiza numa vértebra torácica, que o processo espinhoso, ele é muito mais alongado. E no caso da cervical, ele é bífido. Continuando na coluna, a gente tem a sua parte final, as vértebras sacrais,
e coxígeas. No caso aqui eu não tenho o cóccix para mostrar para vocês, mas eu vou representar aqui apenas a região sacral, tá? Então, a parte mais larga é o que a gente chama de base. A parte mais estreita é o que a gente chama de ápice. Então, nós temos os forames sacrais em número de 4. Lembrem-se que são 5 vértebras sacrais e é justamente nessa região onde elas se fundem, tá? Então, os 4, no caso de cada lado, né? 4 de cada lado desses forames, eles vão estar bem na linha que limita uma vértebra sacral da outra. Então, essa seria uma vista anterior. E a gente vai agora para a vista posterior. Então, na vista posterior, a gente tem o que chamamos de hiato sacral. Seria essa região aqui, tá? Vocês podem visualizar. A gente continua com os forames sacrais, com os 4, né, que a gente viu anteriormente. Tá bom? Como eu falei aqui, eu não tenho agora a região coxígea, mas eu vou tentar mostrar para vocês de outra forma. Tá bom? Nós possuímos, formando o que a gente chama, né, de caixa torácica, além da coluna vertebral, nós apresentamos as nossas costelas, que vão estar justamente fechando nessa caixa e finalizando no que a gente chama de externo, tá? Então, nas costelas, nós temos aqui a região da cabeça. Vou tentar melhorar aqui para vocês. Então, nós temos a cabeça da costela. Essa cabeça, ela é formada pela face articular superior para o corpo vertebral e a face articular inferior para o corpo vertebral. Então, é aonde a costela vai estar se ligando às vértebras. E no outro extremo, nós temos ela se ligando ao nosso externo, né, através de cartilagem. A gente consegue identificar aqui o sulco costal, tá? Então, esse sulco costal a gente consegue identificar aqui, eu acho que está bem visível para vocês. Nós apresentamos também, deixa eu ver se fica fácil para vocês visualizarem aqui. Então, nós temos tubérculo, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a gente tem um tubérculo aqui. E nós temos também a face articular para o processo transverso, que seria esta região aqui, tá bom? Então, nossas costelas, né, como eu falei, elas vão estar se interligando, né, a coluna vertebral lá atrás e se ligando com o nosso externo. A gente teria mais ou menos essa configuração. Então, no nosso externo, ele é subdividido em manúbrio, que é essa parte superior aqui, onde a gente vê vestígios, né, aqui da cartilagem da costela que se liga a ela. A gente tem o corpo e aqui no final, que não é possível ver nessa imagem, mas a gente teria o processo xifoide.
nós temos aqui, né, nesta região onde a gente separa o manúbrio do corpo, a gente tem o ângulo do externo. Nós temos a face articular clavicular, que é essa região mais superior. Nós temos a face articular para as costelas, certo? Onde as costelas elas vão estar se ligando. E a gente tem a incisura jugular, que é onde vai estar passando a jugular aqui em cima. Nós vamos falar agora sobre a cintura escapular, onde a gente vai conseguir visualizar a clavícula e a escápula numa vista anterior. Como a gente pode ver nessa imagem, nós temos a clavícula mais anterior ao nosso corpo e a escápula mais posterior. Então vamos agora vê-las individualmente. Primeiro, vamos falar da clavícula. Então nós estamos aqui com a vista anterior, tá? Onde a gente tem a extremidade acromial. Então aqui, então nós temos a extremidade acromial, que é onde ela vai estar se conectando a escápula, tá? Então a gente vai ter a extremidade acromial se ligando à escápula, e do outro lado nós temos a extremidade external, que é mais medial, que vai estar se ligando justamente ao externo. Então aqui a vista posterior, vista posterior da clavícula e a vista anterior da clavícula. Falando agora da escápula, então nós vamos ter a cavidade glenoide. Então nós teremos a cavidade glenoide, que é onde nós teremos aqui a conexão com o nosso úmero. Nós vamos ter também, nós teremos aqui a espinha da escápula, essa região aqui. A gente vai ter o ângulo medial. A gente tem a fossa infraespinhal, o ângulo inferior. Nós temos também o ângulo medial e o ângulo superior, tá? Então, o ângulo superior. Além disso, a gente tem o acrômio, que é essa região daqui. Vamos fazer agora uma vista anterior, tá? Então, nós temos o acrômio. Nós vamos ter o processo coracoide, vocês podem visualizar aqui, e neste ângulo, né, a cavidade glenoide, que a gente tinha mostrado já, né, no outro ângulo, tá bom? Então assim, vou trazer um esquema. Então aqui a gente tem
uma vista posterior, onde conseguimos visualizar o braço, né, aqui no caso o húmero, e a clavícula na posição anterior. Se a gente tiver agora numa vista anterior, nós temos o húmero, nós temos a escápula e aqui nós temos a clavícula, que vai estar se ligando ao externo. Então, gente, aqui nós teríamos na cavidade glenoide o acesso, né, para a articulação do braço, no caso do húmero, tá? A clavícula, se liga aqui, o acrômio, e na cavidade glenoide a gente teria o húmero. Aqui nós temos uma vista de um húmero, então o braço, onde nós conseguimos identificar aqui a cabeça do húmero, tá? A cabeça do húmero, e a gente tem duas estruturas na face posterior, onde elas são chamadas de tubérculo maior, como vocês podem visualizar aqui na imagem, e tubérculo menor, certo? Então, a gente tem a tuberosidade deltoide, nós podemos visualizar também aqui o colo anatômico. Então, a gente tem um colo anatômico. A gente consegue visualizar agora na parte inferior do húmero. Então, as estruturas que a gente consegue visualizar aqui. Nós temos a fossa coronoide. Nós temos o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Nós apresentamos também aqui a tróclea e o capítulo. Numa vista posterior, a gente vai ter aqui a fossa do olécrano, tá? Onde a gente vai poder ter o encaixe da nossa unha. Vamos falar agora da nossa una, tá? Então, a gente tem o olécrano. Deixa eu mudar aqui para vocês poderem visualizar. Então, nós temos o olécrano, que é justamente onde ele vai se encaixar na fossa do olécrano, lá no úmero. A gente tem também
a incisura troclear. Tá, gente? A incisura troclear. A incisura radial. A gente vai ter um encaixe. Então a troclear e a radial. A gente tem aqui o processo coronoide, tá? Essa pontinha aqui, o processo coronoide. A gente tem o processo estiloide. Nós temos o encaixe para a cabeça da una. Vamos agora falar do rádio. Então nós temos a cabeça do rádio, que é essa região daqui. Na cabeça do rádio é onde a gente encontra a fóvea articular. Logo após a cabeça a gente tem o colo. Vocês podem visualizar aqui o colo. A gente tem também a tuberosidade do rádio. Vou virar ele um pouquinho aqui. Então nós temos a tuberosidade do rádio. Nós temos o processo estiloide aqui na outra extremidade. Tá? Processo estiloide. Nós apresentamos também a fóvea articular, que foi falada aqui em cima. Fóvea articular. A face articular carpal. Então nós temos aqui a face articular carpal e a incisura ulnar. Incisura ulnar e a face articular carpal. Só para mostrar para vocês, aqui a gente tem um húmero onde ele foi partido e a gente consegue identificar como que é dentro do osso, onde na região, né, da cabeça a gente tem osso esponjoso e na região do corpo do osso, na diáfase, a gente teria mais osso compacto. Vamos falar agora da cintura pélvica. Então, essa seria a cintura pélvica, tá? Onde no caso aqui a gente não tem toda a região sacral e coxígea, não está sendo apresentada aqui. Mas vamos ver elas por partes. Então aqui a região anterior, a vista anterior. E aqui nós temos uma vista posterior, só que sem o final da coluna, que seria a região sacral e coxígea.
Aqui nós temos uma vista anterior do lado esquerdo do indivíduo, onde a gente aqui consegue visualizar a asa ilíaca, a asa ilíaca. Deixa eu levantar aqui para vocês. A gente tem a crista ilíaca e a asa ilíaca. A asa ilíaca. Nós teríamos aqui a face articular para o sacro, tuberosidade isquiática, tá? Tuberosidade. Aqui a gente tem a face sinfisial, tuberosidade isquiática, o forame obturado, o tubérculo púbico, então o tubérculo púbico estaria nessa região aqui. Então aqui nós temos o íleo, o isquio e o pubis. Na vista lateral, a gente vai poder estar vendo. Nós conseguimos identificar aqui a crista ilíaca, a espinha ilíaca, antero superior e antero inferior. Então, nesta região aqui, nós teremos o encaixe do fêmur, da cabeça do fêmur. Então, o acetábulo vai estar se ligando aqui. Então, visualizando deste ângulo, seria mais ou menos a posição anatômica. A gente teria aqui o ramo do isquio, o forame obturado, o tubo isquiático e aqui se ligando o arco púbico, onde a gente teria a sínfise púbica. Tá? A gente teria a sínfise púbica se ligando aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor a região do acetábulo, sínfise púbica, fossa ilíaca, crista ilíaca, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, ramo do isquio, forame obturado, tuber isquiático, o arco púbico e a sínfise púbica.
nós teríamos o fêmur na região do acetábulo, se ligando ao quadril, formando assim, né, a cintura pélvica, a junção da cintura pélvica com os membros inferiores. Então, temos agora a vista do fêmur, tá? Onde a gente consegue visualizar aqui no fêmur, trazendo um pouco mais para próximo aqui de vocês. Nós temos a cabeça do fêmur, onde a gente falou na aula passada, aonde teremos o ligamento, tá? A gente tem aqui o colo, o corpo, então, cabeça, colo, aqui, o corpo do fêmur. Nós temos o epicôndilo lateral, então essa é a perna esquerda do indivíduo. Então o epicôndilo lateral vai estar lateralizado ao corpo. Nós temos o epicôndilo medial. Nós temos também face patelar, aonde teremos encaixando aqui a nossa patela, tá? Então, nós teremos aqui a patela se encaixando. Então, só falando da patela agora, nós temos a região da base, do ápice. Então, a base é a região mais alargada, o ápice é a região mais estreita. Nós temos também nessa vista anterior, a gente consegue ter a vista anterior, e na posterior nós temos a face articular e na anterior a face anterior. Então, é este formato da patela. Então, a patela nós temos face anterior, base, ápice e a face articular. Então, ainda aqui no nosso fêmur, a gente consegue identificar na vista posterior, na visão posterior aqui no nosso fêmur, nós temos a fossa trocantérica, tá? Nós temos aqui a fossa trocantérica. Nós temos o trocânter maior. Nós temos o trocânter menor. A cabeça, o colo, da mesma forma que a gente tinha na vista anterior. A fossa trocantérica é justamente essa região aqui. Na região inferior, aqui, nós apresentamos epicôndilo medial, epicôndilo lateral, côndilo medial e côndilo lateral.
Então, se estivéssemos fazendo aqui uma perna completa, nós teríamos aqui fêmur, patela, tíbia e fíbula. Então, dessa forma nós teríamos uma perna completa. Então, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Vamos dar continuidade agora à perna. Vamos começar aqui essa parte pela tíbia. Então, aqui dando continuidade à perna esquerda do indivíduo, nós temos o côndilo lateral, côndilo medial, tuberosidade da tíbia, maléolo medial, face articular fibular, e face articular do maléolo. Então vamos ver agora na vista posterior. Então na vista posterior a gente vai ter o maléolo medial, a face articular fibular e a face articular do maléolo. Agora vamos falar sobre a fíbula. Então nós vamos ter o ápice, tá? O ápice, que é a cabeça, e o colo. Na porção inferior, nós teremos o maléolo lateral e a face articular maléolo.